Um problema de saúde pública, uma doença que já afeta 12% da população mundial. Quem sofre com um cálculo renal, as conhecidas pedras nos rins, sabe que a dor é muitas vezes considerada insuportável. Agora, a prevenção é fundamental. Medidas simples no dia a dia diminuem consideravelmente a chance de ter a doença. Acompanhe. Quem já teve, relata que a dor de cálculo renal é a mais dolorosa, muitas vezes descrita como sendo pior que a dor de um parto sem anestesia, queimaduras ou fratura óssea. Conhecida como pedras nos rins, como o próprio nome sugere, são cristais que se acumulam nas vias urinárias, principalmente nos rins. Imagine um copo com água transparente. Se jogarmos sal, a água fica turva. Se continuarmos jogando sal, ele irá se precipitar, ficando no fundo do copo, e a água não vai mais ser suficiente para diluir esse sal. O mesmo acontece com um cálculo renal. Então, o cálculo renal se forma a partir de cristais que eliminamos na urina, que existe na urina e no rim, e que quando a quantidade de líquido não é suficiente, ele acaba se acumulando esse cristal e formando o cálculo dentro do rim e possivelmente descendo do rim em direção a ureter em direção à bexiga. A baixa ingestão de líquidos é um dos motivos principais para a formação do cálculo. Existem vários fatores, né? Um deles é justamente a falta de líquido. A pessoa ingerir pouco líquido, a urina acaba ficando mais concentrada, ou seja, com menos água que foi eliminada pelo rim, formando o cálculo e posteriormente vai causar os problemas. Existem vários fatores, na verdade, né? Fatores genéticos, fatores familiares, fatores até a questão do clima, a incidência de cálculo em lugares quentes e úmidos, como o nosso aqui, uma incidência bem maior que outros lugares frio e seco. Existem questões da própria dieta, da alimentação, principalmente a dieta rica em sal, em sódio e em gordura, mas sem dúvida o principal fator, existem fatores relacionados com o próprio rim, alguns defeitos, algumas malformações do rim, alguns defeitos da anatomia. Existe a questão das infecções urinárias, que podem predispor a cálculo também, principalmente em mulheres que têm infecção de repetição. Mas, sem dúvida, o principal fator é a falta de líquido, a baixa ingesta de água, de líquidos, principalmente. O ideal seria que toda pessoa urinasse 1,5 litro até 2 litros de urina por dia. Esse seria o ideal. Então, para que se consiga urinar isso, a pessoa deveria tomar pelo menos esses 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Esse é o recomendado. O sintoma clássico do cálculo renal é uma cólica aguda, por vezes tão intensa que causa náuseas e vômitos. A dor de cólica renal ela é considerada uma das piores dores que existe, né? É comparável ou até pior que dor de ouvido, dor de dente, ou até mesmo, né, as mulheres comentam, pior que uma dor de parto sem analgesia. Essa dor ocorre porque o cálculo, que muitas vezes é pequeno, ele, ao se deslocar do rim em direção à bexiga, ele passa pelo ureter. Esse ureter é um canal longo, estreito, em que o cálculo fica obstruído nessa passagem. A não passagem da urina por esse pedaço onde está obstruído faz a distensão, a dilatação do rim e causa a cólica renal. Às vezes um cálculo pequeno que para ser eliminado espontaneamente, que é o que ocorre 95% das vezes mais ou menos, esses cálculos pequenos acabam tendo uma eliminação espontânea, mas quando ele obstrui em algum segmento mais estreito do ureter, do rim em direção à bexiga, ocorre a cólica. E às vezes um cálculo pequeno ele pode ter vários episódios de crise, de dor até que ele seja eliminado. Às vezes um cálculo grande, maior, dentro do rim, sem causar dilatação e não tendo descido em direção à bexiga, ele pode muitas vezes causar menos dor. Mas a grande maioria dos cálculos não causa sintoma algum. O cálculo pequeno que está dentro do rim, isso é um achado hoje em dia, como se faz muito ultrassom, muitos exames por outros motivos, né? Então é frequente a pessoa fazer um ultrassom de rotina, um ultrassom por pedra na vesícula, por outro motivo, e às vezes aparece um cálculo que é um achado incidental, apareceu lá porque estava lá, né? Esse cálculo, se for pequeno e estiver dentro do rim, sem causar infecção, sem causar dor, ele não vai causar nenhum sintoma. O que causa cólica geralmente é a migração, é a descida desse cálculo do rim em direção à bexiga. Existem algumas situações, né, como eu falei, às vezes cálculos grandes, cálculos que podem até não causar nenhum sintoma específico, que pode estar relacionado com uma alteração da anatomia do rim ou até por infecção de repetição, que podem ocupar o rim inteiro, a gente chama de cálculo coraliforme, porque ele parece um coral do fundo do mar, que ele vai ocupando os espaços dentro do rim. E esse cálculo não tratado, não identificado, como acontece algumas vezes, infelizmente, ele pode chegar ao ponto da pessoa perder o rim. Quando se faz o diagnóstico, muitas vezes tem que se retirar o rim até, porque você já não tem o que fazer mais a não ser a retirada do rim. Quando existe a suspeita de cólica, pacientes que têm infecção urinária, né, mulheres que têm infecção urinária de repetição, quem tem na família talvez valha a pena
não digo assim de maneira rotineira, mas uma vez ou outra, eventualmente fazer algum exame. O diagnóstico do cálculo renal normalmente é feito através de raio-x simples, de abdômen e ultrassonografia de vias urinárias. Comumente, as pedras são eliminadas espontaneamente, ao urinar. Então, de acordo com o tamanho do cálculo, lógico que não é o único fator, depende da anatomia, depende da quantidade de líquido, mas o cálculo, quanto menor, maior a chance de eliminação espontânea. Então, aqueles cálculos que são frequentes, que a gente vê nas crises de cólica de 4, 5, 6 milímetros, né? Que é o tamanho, é meio grão de arroz, por exemplo, quase um pouquinho maior que uma cabeça de alfinete, a maioria desses cálculos acabam tendo eliminação espontânea. Os cálculos maiores que podem requerer algum tratamento. Aí existem algumas opções, né? Às vezes o principal é medicar, né? Fazer uma analgesia correta, medicação até na veia, e orientar o paciente, né? Que tem um pouco de paciência, apesar que a dor é terrível, porque estatisticamente, a grande maioria dos cálculos vão ter eliminação espontânea. Quando isso não ocorre, né, ou seja, um cálculo maior, um cálculo que está obstruído, um cálculo que tem infecção junto, uma pessoa que tem um rim só, por exemplo, esse rim está obstruído, né, quando existe uma dilatação importante desse rim, pode ser necessário algum tipo de tratamento. Os principais seriam, os mais utilizados seriam a cirurgia, né, cirurgia na maioria das vezes feita por via ureteroscópica, ou seja, por via endoscópica, né, através do canal da urina, subindo em direção ao cálculo, fragmentando e retirando. Existe a cirurgia percutânea, aquela que é feita com acesso, com uma punção na lateral do rim, para cálculos dentro do rim. E existe a litotripsia extracorpórea, que é um tratamento feito com sedação, mas que não é uma cirurgia, em que se usa uma fonte de energia para quebrar esse cálculo, fragmentar para que os fragmentos saiam pela urina. E em alguns casos, né, como esses de cálculos muito grandes, dependendo da situação, dependendo do recurso disponível, pode ser necessário até uma cirurgia aberta, como se fazia muito mais antigamente, para a retirada do cálculo ou até mesmo retirada do rim quando necessário. Esse cálculo, uma vez eliminado ou operado, ele não volta mais, mas a pessoa com certeza tem uma tendência de ter cálculo, né? Então tem que ter alguns cuidados, algumas mudanças nos hábitos alimentares, na dieta, na questão do líquido, mas existe estatisticamente talvez aí 50% de chance que essa pessoa volte a ter cálculo, uma média geral, num período aí de 3 a 5 anos talvez. Previna-se. É o melhor remédio. Ingerir muito líquido, né? E quando a gente fala de líquido, água principalmente, né? Não é a cerveja, não é o refrigerante, é principalmente a água, o chazinho natural, né? O suco de fruta natural. Cuidar com o sal, com a gordura, que faz mal para outras coisas também, não só para cálculo, né? A atividade física, uma coisa que acabou não falando, mas que a obesidade e o sedentarismo são fatores de cálculo também, né? Então, tudo aquilo que já é recomendável e saudável também ajuda na saúde renal também.